Bom, é, como falaram, né? Sou a professora Carla, vou trabalhar aqui filosofia com vocês. O nosso tema, ciência ou fake news, tem muita coisa que dá para a gente falar acerca disso, né? Eu separei aqui filosofia da ciência, para a gente focar bastante na distinção de senso comum, método científico, como é que foi esse pensamento no período moderno e o que os contemporâneos trazem para a gente de reflexão acerca da ciência, tá? Então, eu separei aqui o que nós vamos ver, vou dar uma leve introdução. Aqui, eu não quis colocar slides muito com muitos pontos de teoria, muita coisa densa. A minha ideia aqui foi simplificar ao máximo possível. Se você está no primeiro ano do ensino médio, você vai conseguir acompanhar. Se você está no terceiro, você vai ter pontos, né, onde você pode aprofundar o teu estudo, tá? Falaremos da questão do senso comum no método científico, vou comparar rapidinho aí a dedução e a indução, que prevaleceram, né, no período moderno, e aí vou trazer para discussão dois filósofos da filosofia da ciência, o Karl Popper e o Thomas Kuhn, alguns pontos de reflexão e uns pontos de estudos para que vocês possam aprofundar aí. Então, vamos lá. A gente não pode começar a refletir a filosofia sem estabelecer alguns pontos, né? Algumas questões, não só dentro da filosofia, né? Acho que dentro de diversas áreas. E aí eu trago alguns pontos aqui, né? O que é o conhecimento científico? Quais são os limites do conhecimento da ciência? Como se dá o progresso científico? A gente vai ver que cada filósofo ali vai tratar de uma maneira isso. E quais as relações entre a ciência e a sociedade, tá? Começando aqui, então, a filosofia da ciência, ela vai surgir aí, né, na metade do século XX, ela, né, tem aí um pouco menos de 100 anos, um pouquinho mais, né, a gente está em 2021, nós temos que pensar a estrutura da filosofia, como ela se dá, né? Então, a gente aprende a filosofia clássica ou a filosofia antiga, né? Passamos para a filosofia medieval, atingimos a filosofia moderna, e aí chegamos na filosofia contemporânea. Quando vamos estudar, é muito fácil a gente conseguir colocar uma ordem na filosofia antiga, na filosofia medieval e na moderna. Quando chegamos na contemporânea, não tem assim um caminho linear, não tem, né, como a gente pensar aí na história, porque na contemporânea a filosofia ela se abre para grandes temas, né, dentro dela. E aí a gente está abordando aqui a filosofia da ciência, hora ou outra eu vou falar um pouquinho da filosofia da linguagem, só para vocês entenderem a necessidade da filosofia da linguagem estar ali acompanhando a filosofia da ciência, tá? Então, a filosofia da ciência aqui, ela surge, né, em meados do século XX, ela vai ter a influência do positivismo lógico, que a gente vai entender um pouco disso mais à frente, e aqui vai ter vai ter a ênfase no quê? No desenvolvimento de critérios, né, a gente vai ter que focar aí na questão da confiabilidade, a previsibilidade da ciência, né, e como é que se dá a construção dos métodos científicos. Como eu disse, trazemos Karl Popper e ele vai falar sobre o princípio da falseabilidade e o Thomas Kuhn com os paradigmas, tá? Na questão do senso comum, do método científico, podemos, né, partir aí de um primeiro raciocínio, que é por que a gente optou pela ciência e não ficamos na bruxaria, na magia, em outras crenças que os nossos antepassados ficavam, né? E aí, num primeiro momento, a gente pensa que o quê? A ciência, ela funciona melhor, não é? Mas também a gente tem que pensar que a ciência, ela tem um método, e tem algumas questões, né, como a magia, a bruxaria, que não tem como investigarmos, né, não tem um método, não tem uma parte ali que a gente possa testar, verificar, observar, né, e aí a gente percebe, então, que no método científico, o senso comum do método científico acham que é o quê? É um cientista que está ali parado, né, no seu laboratório, e aí ele analisa alguma coisa, ele observa, ele cria hipóteses,
e aí ele estabelece alguma teoria, né, de modo objetivo, vendo o cientista aí como um cara neutro. É possível a gente ter uma visão neutra de qualquer coisa que queremos analisar? Fica um pouco difícil. Por quê? A gente vai observar a realidade a partir de dois pontos: o conhecimento e a expectativa prévia. Já carregamos algo com a gente, que vamos observar tal fato analisando aquilo que está conosco, né? E aí, dessa forma, nós usamos a linguagem para mostrar, para descrever a nossa visão de mundo. Por isso que a filosofia da linguagem, ela caminha aqui um pouco junto com a filosofia da ciência, né? Vamos pensar aqui, um exemplo, né? Ele tocou o fio desencapado e tomou um choque. Se formos analisar pedacinho por pedacinho, né, dessa observação que foi dita, o choque pressupõe, né, que sabemos o que é eletricidade. Tomou um choque pressupõe que a eletricidade de alguma forma, representa perigo. Né? E ele tocou, representa que a gente sabe, mesmo que minimamente aí, da fisiologia do corpo humano. Então, veja, dessa pequena frase, trazemos algumas questões que já estão dentro de nós. Por isso que a visão neutra, ela é impossível, não tem como. E o senso comum pensa que o método científico se desenvolve dessa forma, tá? Então, você olha, você interpreta, né? Quando você está interpretando a realidade, você já fez uma seleção de alguns pontos que está com você. Então, não tem como ser neutro, tá bem? E aí, nós precisamos ver os métodos que nós temos. Da ruptura aí da filosofia medieval para a filosofia moderna, nós temos alguns métodos científicos que se colocam, né? A razão está sendo imperada aí agora. E nós temos o método dedutivo e o indutivo, né? Com Descartes, quanto com o Francis Bacon, depois o David Hume, enfim. E nós temos o método da dedução, que prevaleceu, né, por um período, que é o quê? Observarmos do geral para estabelecer um critério particular. Aqui eu trouxe para vocês um esquema que vocês podem lembrar aí, ou se não viram, provavelmente vão ver, que é em Aristóteles, quando estudamos os silogismos, né, para descobrir ali se algo é verdadeiro, se algo é falso, a lógica aristotélica. Isso cai muito pouquinho nos vestibulares, tá? Então, não é uma coisa que você tem que estudar, assim, se debruçar muito profundamente, mas também é algo que não é tão dificultoso de se saber. O exemplo que eu coloquei aí nós temos premissas e nós vamos verificar se elas são verdadeiras. Então, todo homem é mortal. Essa é uma premissa que abarca o geral. E aí, a segunda premissa, Sócrates é homem. Logo, pela lógica aristotélica, Sócrates é mortal e estabelecemos o particular. Então, no método da dedução, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão será verdadeira também, tá? O outro ponto que vem agora com Francis Bacon é a indução, que parte do particular para o geral. Um exemplo, como eu sei que fumar causa câncer? Esse questionamento vem do quê? Vem da análise de pessoas que fumaram no passado e que um certo número, um grupo muito grande de pessoas desenvolveram câncer de pulmão, câncer de laringe, enfim, né? Então, a ciência, ela raciocina quase sempre por esse método indutivo, tá? E por que confiamos nela? Porque a gente vai ver no próximo slide, mas outros exemplos que eu trouxe aqui, a pesquisa eleitoral é feita dessa forma, né? Quando vemos aí em jornais a pesquisa do candidato que está à frente para vencer as eleições, né? E aí a gente olha e fala assim, mas como é que tá esse cara ali? Porque não ligaram para mim, não perguntaram para mim, não me pararam na rua, né? Por quê? Porque pegam ali uma pequena quantidade de pessoas e jogam isso para o geral, né?
a questão da vacina também é dessa forma, né? Por que tomar determinada vacina faz bem? O que causa? Foi testado num grupo, né, de pessoas, e aí isso vira uma regra geral, tá? Mas aí continua o só confiar. Por que confiamos nessa indução, né? A indução, ela olha muito para o passado para tentar entender o futuro, né? E aí a gente já vai percebendo um probleminha que o Popper, que a gente vai ver logo mais, vai criticar, né? Ele criticava muito esse método indutivo. Por quê? Vamos pensar a pílula anticoncepcional. Quando a pílula anticoncepcional ela surge, ela é como se fosse uma expressão ímpar de liberdade da mulher, né? De liberdade com o seu corpo, de decidir a que momento da vida ela vai poder ter filho, ela deseja isso. O problema é que, com o passar do tempo, depois de muitas pessoas usando durante um longo período a pílula anticoncepcional, percebemos que algumas pessoas desenvolveram alguns problemas relacionados, né, com a pílula anticoncepcional. E por isso temos aí uma mudança tentando encontrar uma pílula anticoncepcional que se adeque melhor a determinado tipo de organismo. Por isso que temos tantas pílulas anticoncepcionais sendo vendidas, né? Por isso que é interessante você ter um acompanhamento com o ginecologista, para ele saber certinho como está o seu corpo e qual tomar, para evitar qualquer problema futuro. Outro ponto aqui, muito, né, recorrente na filosofia, quando a gente vai falar de empirismo, o sol vai nascer amanhã. É um problema, né, da causalidade, que David Hume trabalha muito nisso, para quem quiser aprofundar, tá aí, mas não temos nenhuma certeza absoluta de que o sol vai nascer amanhã, né? Então, como assim a gente olha para o passado para entender o futuro? A gente vai dizer o sol vai nascer porque vai nascer e confiamos, mas pode ser que não. Então, o que nos garante que o passado vai se repetir no futuro? E aí nós refletimos aqui com alguns filósofos para perceber caminhos para que essa ciência progrida, para que essa ciência abra novos espaços aí para verificação, né, do que é certo, do que é errado, enfim, chegar aí a uma verdade. O primeiro que eu trago para vocês é o Karl Popper. Ele foi um filósofo e professor austro-britânico. Ele vai estar aqui, vamos pensar esse período do Popper, que período que está, né? A gente está aí, século XX, nesse século XX a gente vai ter ali paz armada, né? Grande crescimento, período da Belle Époque, como é que é o nome? As grandes feiras, né, internacionais, com cada país tentando mostrar, olha, eu estou melhor aqui, eu desenvolvi isso, né, e o outro, não, eu estou melhor aqui, disputando ali um espaço. Vocês podem perceber isso no filme do... Ai, como é que é o cara lá da lâmpada? Esqueci o nome dele, isso porque eu vi o filme no final de semana. Thomas Edison? Isso, Thomas Edison! Muito obrigada! E aí a gente tem esse período, aí tem a Grande Guerra, né, que ninguém esperava, a gente tem aí período entre guerras, tem a Segunda Guerra Mundial, e aí as pessoas, após esse período, as pessoas vão tentar voltar mais ou menos à forma que era, com novas descobertas, né, os períodos de crise trazem isso para a gente, né, e aí eu coloquei para vocês período de crise dos ismos, porque quando o Popper ele está ali já debruçado, né, nas questões científicas, a gente já vai estar num período que é a crise socialismo, comunismo, onde nenhuma dessas vertentes foram de fato para frente, né? Todas as ideologias ali presentes no período, elas se esvaíram, né? Nós podemos trazer aqui no pensamento o Bauman, né, para falar dessa transição da modernidade para a pós-modernidade. Modernidade, eu vou ter família, eu quero ter uma casa, eu vou ficar a vida inteira no emprego. Pós-modernidade, eu não quero ter família, eu não sei se eu vou aguentar ficar nesse emprego, acho que eu quero outro. Enfim, essa coisa fluida, né, essa liquidez.
Dentro do contexto de Karl Popper, a gente também tem uma crítica que ele faz ao Círculo de Viena. O que é esse Círculo de Viena? Falando brevemente. Foi um grupo de estudiosos, de filósofos da linguagem, que diziam que não, a gente não tem que se preocupar com o método científico, a gente tem que se preocupar com a linguagem, a forma como ela se estabelece para se fundamentar, né? Então, o Popper ele vai um pouco contra isso, por isso filosofia da ciência. Né? Ele acha que nós podemos refletir acerca dos métodos científicos, tá? O Popper vai dizer que todo conhecimento é falível, corrigível e provisório. Aí eu coloquei 2 grandes obras do Popper, mas ele tem várias outras, né, que você pode, por uma pesquisa rápida, aí, ver, né, todas as outras. E aprofundando mais no Popper, o que nós temos? Ele não aceita a indução. O que ele aceita? A falseabilidade, o falseacionismo. O que é isso? Ele diz que toda teoria, para ser colocada como teoria, para ser estabelecida assim, ela tem que ser possível de ser testada, né? Ela tem que ser possível de ser falseada, para daí, se ela resistir a tudo isso, ela é um método, uma hipótese, uma teoria eficaz, tá? Aqui eu trago um exemplo para vocês, do Bertrand Russell, ele é filósofo da linguagem, tá? Mas o Popper, ele traz esse exemplo do peru indutivista para justamente criticar. O que é esse peru indutivista? Vamos pensar ali, pelo método de indução. O peru, ele é pego em janeiro, e aí ele tá lá num cercadinho, e aí ele percebe que o seu dono o alimenta todo dia, cuida bem dele, trata ele bem, ele repara nas horas em que ele vai ser alimentado, ele está protegido. E isso vai se passando, fevereiro, março, abril, setembro, outubro, novembro, ele fala, bom, eu estou perfeito aqui, né, nesse lugar que eu estou. Chega 25 de dezembro, o que acontece? Ele é degolado, né? Em alguns outros livros vocês encontram um exemplo de galinha degolada, né? Por que o Popper ele fala desse exemplo? Porque se você acredita no método indutivo, provavelmente você é um peru indutivista, você é uma galinha degolável, porque você está acreditando ali em tudo que vem acontecendo com você, você olha para o seu passado, você repara, você tira suas conclusões. Mas e o futuro? Por isso que o Popper, ele vai dizer que as conclusões não são absolutas, assim como o Kuhn, que a gente vai ver já, tá? Então, uma boa teoria aí, ela deve descrever, né, os fenômenos com base nessas testagens, né, e fazer aí previsões claras. O Popper, ele defende o método hipotético dedutivo. Veja aí, né, a dedução que parte do geral, parte da teoria, para definir, né, um particular. Ele vai dizer o quê? Que as descobertas científicas primeiramente apresentam suas teorias, as conjecturas, né, que então passam a ser confirmadas, falsificadas por fatos. O que o Popper está dizendo para a gente é assim, ó, eu estou criando uma teoria aqui e eu cheguei a essa conclusão aí. E agora, para ver se ela está certa ou se ela está errada, é com vocês, né? Ele fala para a comunidade científica. E ele vai dizer que o progresso da ciência, o método científico cresce pela substituição ou renovação de suas teorias, né? E não pela acumulação de certezas. É, de novo, ele não aceitando o método indutivo, né? Ele dizendo que para a ciência ter progresso, as conclusões têm que estar ali, elas têm que ser falsificadas, tá bom? Aqui a gente percebe a questão da ciência e da pseudociência, que é uma outra coisa que o Popper ele critica, né? Nós temos aí o caminho da ciência, observação, hipótese, experimentação, teoria, e ficamos nisso até encontrar um ponto satisfatório aí, né, de conclusão, e aí estabelecemos uma lei. O Popper vai dizer que as pseudociências, elas eliminam essa questão de experimentação e teoria, né? E aí não tem como, não existe confrontação, e aí não tem como avançar. 2 pontos aí que ele critica é a psicanálise e a astrologia, né? A psicanálise, né, o principal expoente aí é Freud, trabalha com a questão do inconsciente. E aí, como é que nós iremos
testar, nós iremos debater ideias, se está no inconsciente. Ah, porque você viveu tal fato em determinado período da infância, está no seu inconsciente. De uma forma ou de outra, isso vai se encaixar, então não serve. Outro ponto, a astrologia, né? A astrologia sempre vai estar certa. Se vocês aí, né, onde vocês falam para mim, eu sou de, sei lá, eu sou de touro, né? Para quem entende um pouco desse universo, o touro, ele é o quê? Preguiçoso e faminto, né? E aí eu te falo isso, você fala, mas eu não sou assim, eu sou ativo, eu como pouco, tal. Eu posso falar para você, mas é que você não tem a ver com o seu signo, você tem a ver com o seu ascendente, ou então, tem a ver mais com o dia que você nasceu, com a lua, etc. Como é que a gente testa isso? Não tem como. Então também não progride. Então, essas são as críticas que o Popper faz quanto à pseudociência, tá bem? E aqui nós temos uma fala dele, né? Quis trazer aí uma imagem bem simpática dele. Esse trecho eu tirei de uma questão da UEL, tá? As experiências e erros do cientista consistem de hipóteses. Ele as formula em palavras e muitas vezes por escrito. Pode então tentar encontrar brechas em qualquer uma dessas hipóteses, criticando-a experimentalmente, ajudado por seus colegas cientistas, que ficarão deleitados se puderem encontrar uma brecha nela. Se a hipótese não suportar essas críticas e esses testes, pelo menos tão bem quanto suas concorrentes, será eliminada. Né? A importância que ele dá aí para a testagem, né, para falsibilidade e também para a comunidade científica. Né? Não podemos guardar só para nós o que nós descobrimos e acharmos que somos, né, superiores por conta disso. É preciso compartilhar. O outro senhor que eu trago aqui é o Thomas Kuhn, que também é, né, um contemporâneo. Ele foi físico, filósofo, historiador da ciência estadunidense. Ele gostava de ser considerado mais como historiador do que como filósofo, né? Porque ele achava que você pensar, refletir acerca da ciência e dos métodos científicos é você refletir acerca da história da ciência, né? Ele vai refletir aí acerca dos períodos de crise, falamos um pouquinho disso, né, no início da aula, e ele considerou relevante tanto os aspectos lógicos empíricos, quanto históricos, sociológicos da atividade científica, né? Tanto ali pelo momento que o cientista está passando. Será que talvez, como aí eu falei do Thomas Edison, né? Para quem viu o filme, não é spoiler, mas que é bem no início, o Thomas Edison ele não dá muita atenção para sua mulher. Por quê? Porque ele fica ali louco, pirado, neurótico, querendo ir além com as suas descobertas. Ou seja, os aspectos emocionais do cientista, do que ele está vivendo, isso podemos dizer que faz com que a ciência progrida também, né? Também temos contextos históricos, momento de quem está no poder, né? Momento também da comunidade científica. Não é hora de abandonar determinado pensamento e iniciar um outro, com outro fio que foi liberado ali. Né? Ele vai dizer, então, que as descobertas do contexto de produção da ciência. Eu coloquei aí algumas obras dele, claro que não são todas, mas algumas aí principais, tá? Vamos ver o que ele pensa? Para ele, a ciência ela é uma atividade de resolver problemas e que se assemelha a um quebra-cabeça. Coloquei no cantinho um mini quebra-cabeça para vocês, porque essa parte faltando vai nos ajudar a compreender a questão do paradigma. Os problemas científicos para o Kuhn são delimitados pelo que ele chamou de paradigma. O que é o paradigma aqui para ele? O paradigma é um método, é um modelo a ser seguido. Quando esse modelo ele está estabelecido, os cientistas eles vão querer ousar para ir além? Talvez não. O Kuhn ele vai dizer que os cientistas eles são treinados para ficar ali, né, retornando sempre nos mesmos padrões, nos mesmos paradigmas que foram colocados. E aí o Kuhn ele vai dizer que quando nós temos uma mudança de paradigma, quando olhamos de uma forma diferente, quando percebemos algo diferente, vamos ter progresso na ciência. Pense ali nesse quebra-cabeça que está no cantinho. Se você tem uma peça que é diferente daquela que se encaixa ali, e aí?
Quer dizer que você pega essa peça e você joga fora e você tenta outra? Às vezes, essa peça que não se encaixa ali, ela vai se encaixar em um outro conjunto, em um outro método, né? Do campo científico. E aí ocorre uma mudança de paradigma, que nós vamos ver já já, tá? Ele faz crítica ao Popper, claro. Ele vai dizer que a falsibilidade não é garantia do desenvolvimento da ciência, justamente pelo que eu disse para vocês. Né? É o cara que chega a uma conclusão ali e pronto, e acabou. E ele vai ficar esperando com que outros o refutem. Né? E o Kuhn ele vai falar, não tem como haver progresso nisso. O cientista ele não se estaciona, ele não fica ali parado. Ele tem que estar sempre em movimento. E aí o progresso da ciência, então, para o Kuhn vai ser rupturas com a comunidade científica, mostrando choques de concepções de mundo, envolvendo crises e revoluções. Ou seja, quando toda a comunidade científica aceita determinada conclusão, testou e está tudo certo, e todo mundo fica ali, como é que nós iremos ter progresso? Então, a questão de crises e revoluções, vamos pensar nesse meio científico por um momento. Quando há divergências, quando há opiniões, né, opostas, isso vai abrir caminho para que a ciência progrida, segundo o Kuhn, tá? Então, o Kuhn, ele fornece estágios para você aí, né, que está no terceiro ano do ensino médio, pode dar uma pesquisadinha nesses estágios. Ele fala da pré-ciência, a ciência normal, que quase sempre paramos aí, né, não avançamos, não há combate, nós chegamos numa determinada conclusão, então ponto. Né? Ele também fala da crise, que é quando surge uma outra forma de se pensar, uma outra forma de organizar, um outro paradigma, e aí ocorre a revolução científica, que ele também vai chamar de revolução extraordinária, tá? O paradigma, então, ele fornece os fundamentos para guiar, né, toda uma comunidade acadêmica, e ele também vai falar da ciência e da não ciência. Se para o Popper é ciência e pseudociência, aqui vai ser ciência e não ciência. O Kuhn ele vai dizer que quando trabalhamos num aspecto conservador, nós não progredimos. Isso não é ciência. Olha lá, os cientistas são treinados para praticar a ciência normal e não a revolucionária. Né? Não pensam em ir além. Né? Pensam em ficar ali no grupo onde já foi descoberto, talvez se aprofundar naquele determinado assunto, mas não ir para além. Tá? Aqui a gente consegue perceber a questão do paradigma. Ó. O paradigma, então, ele vai reduzir novas situações ao modelo aceito e o revolucionário surge em momentos de crise. Né? Porque o paradigma ali, né, na ciência normal, você vai delimitando até onde pode ir, o que não pode ir, para você não ter que ficar voltando sempre e testando. Algumas coisas já estão estabelecidas. No revolucionário é quando a gente ultrapassa isso. O exemplo que eu trouxe aqui, a vacina, né? Estamos num contexto aí de Covid. As perguntas que devem ser feitas: qual a sua eficácia, né? Tem que ter aí a testagem. É possível realizar novas descobertas e estabelecer novos paradigmas? Sim, veja, por meio de um problema que nós tivemos, né? Uma situação aí complicada, que é o surgimento da Covid, nós temos aí uma situação de precisamos de uma vacina, mas precisamos de outros meios para nos proteger. Tanto é que achávamos que qualquer máscara protegia, e aí vem a ciência, por meio de testes, mostrando que algumas máscaras são melhores do que outras. Novos paradigmas. O que nós temos aqui, um problema atual, refletindo aqui no nosso país, é o questionamento acerca da necessidade de tomar a vacina. Essa é uma questão de retrocesso, né? A gente já tem que sair dessa questão. Essa questão do ter que tomar vacina já ficou estabelecido. Precisamos tomar vacina desde pequenos para nos proteger de diversas doenças, né? Mas não é a pergunta que deveria ser feita. Por isso que eu coloquei aí, devemos caminhar para frente. Não devemos colocar em xeque questões que já foram solucionadas no passado, tá? Por isso que o Kuhn vai dizer que a filosofia da ciência se assemelha, ou se iguala, à história da ciência.
né? Porque nós vamos refletindo, nós vamos percebendo os contextos e nós vamos percebendo quando é que isso pode ser alterado, de que forma. Tivemos vários avanços aí, por exemplo, com produtos de higiene, né? A questão do álcool e tudo mais, pensando nessa questão da vacina. Então, quando pensamos em vacina hoje, alguns paradigmas surgiram, né? Podemos perceber aí uma filosofia, uma ciência revolucionária, como eles chamam, tá bem? Podemos pensar aí também a questão do ovo, né? Vemos aí no noticiário, vemos também em estudos que o ovo, ora é bom, ora não é. Nossa, pode comer ovo, ele faz muito bem para a saúde. A gente come um monte, aí depois a gente vê uma notícia. Ele não faz bem. Você fala, meu Deus, mas eu acabei de comer um monte. É isso, são mudanças de paradigmas e que vai sempre debatendo. Aqui eu trouxe uma fala dele, né? Essa fala aí eu tirei da UFPR, tá? De uma questão, o início dela. Não vou ler toda ela com vocês, que eu quero debater alguns exemplos, mas o início e o fim para a gente compreender, o paradigma que ele adquiriu, graças a uma preparação prévia, fornece-lhes as regras do jogo, descreve as peças com que se deve jogar e indica o objeto que se pretende alcançar. Veja, o paradigma, o método, né, a maneira como vamos abordar. Indo lá para o fim, a experiência mostra que, em quase todos os casos, os esforços repetidos, quer do indivíduo, quer do grupo profissional, acabam finalmente por produzir, dentro do âmbito do paradigma, uma solução mesmo para os problemas mais difíceis. Esta é uma das maneiras pela qual avança, né? Então, nós temos aí a maneira como Kuhn observa esse avanço da ciência. Um ponto que a gente pode pensar aqui, refletir, é a questão de Newton e Einstein, por exemplo, né? Colocando um pezinho rapidinho na física ali, mas eu vou colocar e já vou tirar, porque exatas não é meu forte. Mas o Newton, ele dizia o quê? Que o tempo era infinito. Não tinha nem início e nem fim. E na época do Newton, eles não concebiam ainda o Big Bang. O Big Bang ele vai surgir bem depois, vai surgir no século XX. Né? Quem que vem e derruba só essa questão do Newton, tá? Porque outras questões do Newton prevalecem até hoje. O Einstein vai chegar e vai falar, não, o tempo é finito. Ele tem um começo, ele tem um fim. Einstein falava do Big Bang? Ainda também não, porque o Big Bang vem depois do Einstein, é por um padre que vai ser desenvolvido até a teoria do Big Bang. Mas o Einstein é que vai colocar essa primeira noção. Então, essa concepção de tempo infinito do Newton, ele cai, né? Mas que por um tempo prevaleceu, né? Veja só. E aí, eu penso aqui algumas reflexões, né? Trago aqui para vocês acerca, pensando nessa ideia da ciência. O Alzheimer, não tem como irmos num hospital e fazermos um exame onde vai dar ali, positivo para Alzheimer ou qualquer coisa do tipo, né? Quando vamos pesquisar, explorar se determinado indivíduo possui Alzheimer, está desenvolvendo o Alzheimer ou não, é realizado diversos exames e aí, como forma de descarte, vai chegando até o ponto que o médico ele conclui, não foi nenhuma dessas situações, então só resta o Alzheimer, e aí vamos combatê-lo, né? Vamos tentar prolongar aí a vida do indivíduo. Outro ponto que eu gostaria muito de comentar com vocês, não dando tantos spoilers, apesar que vocês sabem, né, o que ocorreram em Chernobyl, eu recomendo essa série Chernobyl, muito porque ela trata aí, né, do aspecto científico, dos métodos de como perceber as situações com a radioatividade, mas na série Chernobyl, ocorre um erro ali, né? E aí eles até têm ali um método, né? Na série, se o núcleo ali da usina, é que eu não tô querendo dar spoiler, então eu tô indo cheia de tato. Mas o núcleo ali, se atingir determinada situação, você aperta um botão que vai parar tudo, né? E eles realizam isso em Chernobyl, mas algo dá errado. Eles sabiam o que fazer se desse errado, mas não sabiam o porquê daria errado. Aí vem toda uma questão que a série mostra, né, da União Soviética censurando
escondendo algumas informações para se mostrar para o mundo como forte e tudo mais, e aí ela acaba retirando um dos dados importantes aí, e que eu espero que vocês vejam depois, né? Outra informação é a radioatividade, ela afeta se você chega perto, principalmente do grafite ali, você tocou, chegou perto, se aproximou, você já vai estar contaminado com aquilo e depois de um período você irá morrer, né? Na série vocês vão ver que em determinados momentos acontece isso, determinados não. Então é para você refletir quanto a questões que nunca aconteceram, mas que tentaram prever o que aconteceram, né? É muito interessante essa série. Por fim, o filme Perdido em Marte, né? A gente pode destacar que ele fica perdido lá em Marte e ele tem que se virar, ele tem que sobreviver. E como é que ele vai sobreviver num planeta onde não tem nada, né? Não tem como plantar, não tem como nada. E ali, no meio do filme, ele vai, por meio de métodos científicos, né, por meio do conhecimento científico, desenvolver, por exemplo, né, para não dar tanto spoiler, ele vai desenvolver a domesticação de plantas, criando batata para conseguir se manter vivo, né? Como ele faz isso, recomendo que você também assista o filme aí, para ter uma visão sobre isso, tá? E aí, eu trago para vocês, né? Vimos aqui, então, a filosofia da ciência, vimos aí a questão do senso comum, método indutivo, dedutivo, os filósofos que pensam acerca disso, o Popper falando, não, você tem que tentar falsificar as conclusões, né? O Kuhn dizendo, não, peraí, nós precisamos sempre estar crescendo, abrir para a comunidade científica, e a comunidade científica, quando entra em crise, ela vai progredir. Eu trago para vocês alguns pontos para que vocês deixem esse estudo mais denso, principalmente para quem está aí no terceirão, vejam racionalismo e empirismo, os métodos que eu disse, o Descartes, o Bacon, o David Hume, né? E uma olhadinha em filosofia da ciência, o Popper e o Kuhn. Tá bem? Eu espero que vocês tenham anotado aí possíveis perguntas para o final, e eu quero agradecer muito a minha participação aqui. Muito obrigada.